Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Agradeço. É isso aí, boa noite pessoal, boa noite Dr. Rui, estamos aqui mais um opa, errei, né? Um papo de cá, né? Com Dr. Rui Ramos, e hoje vamos falar de sono, como que o sono é importante para a nossa saúde. Não é isso, Dr. Rui? Isso aí, Dr. Kleiner, boa noite a todos aí. Hoje nós vamos ter um papo bem interessante. Eu tenho certeza que todo mundo pode melhorar alguma coisa no seu sono, né? Todo dia eu tento melhorar alguma coisa no meu sono. Com certeza. O Dr. Rui aí, uma das especialidades dele é fazer as pessoas dormirem melhor, né? Perguntei para ele o que ele queria passar de mensagem aí para todos os seguidores, tá bom? E eu acho que é importante vocês saberem que uma noite bem dormida, principalmente nesse momento que a gente está passando, melhora a nossa força aí para combate de muitas doenças, né? Muitas coisas, muitas aflições que a gente esteja passando. Não é isso, Dr. Rui? É isso aí. Mas antes de começar a falar sobre o sono, eu vou dar alguns dados sobre o sono, porque eu acho que as pessoas elas acham que dormem bem, mas a grande maioria não dorme muito bem. A gente vai ver nessa live o porquê que talvez você não durma bem. Então fica com a gente aí que eu acho que vai ser bem interessante. Então olha só, dados americanos, tá? 63% dos americanos eles dizem que não dormem um tempo suficiente durante a semana. 48% dos americanos relatam ter insônia ocasionalmente. Olha só que interessante, né? E cerca de 15% dos adultos entre 19 e 64 anos dormem menos de 6 horas por dia. E isso é muito ruim para a nossa saúde, tá, pessoal? Esses são todos dados americanos, mas e vocês acham que o Brasil é diferente? Não. Tá? Então, no Brasil, mais ou menos 73 milhões de brasileiros sofrem insônia, tá? Segundo a Associação Brasileira de Sono. É muita gente, né? Então, tem muita gente que está tendo problema com sono. Tá? E a gente vai notar que quem tem problema com sono vai ter problemas com a sua imunidade. E isso lá na frente vai trazer o quê? Problemas com as doenças crônicas, né? Que eu trato, o Dr. Kleiner trata, né? E é um dos grandes problemas da nossa sociedade, as doenças crônicas. Com certeza. E elas, a gente for ver, todas as pessoas que têm doenças crônicas vão ter problemas com o sono. Só perguntar, a gente começar a muita gente, né? Você vai olhar a pessoa com fibromialgia, tem problema de sono. Às vezes a pessoa não dorme... Que tem extremamente o sono, quem tem fibromialgia tem problema com sono, né? Ponto. Né? Vai ter problema lá no sono REM, no sono profundo, não vai fazer algumas coisas que a gente vai conversar aqui, né? E a gente vai ver que tudo na nossa vida, da nossa saúde, tem um porquê. E quando a gente começa a falar sobre isso, Dr. Kleiner e eu também, a gente trabalha muito com a medicina, né? Medicina funcional, medicina do estilo de vida, que é a base para a gente ter saúde, né? E a base vem que a primeira coisa, sono, né? Alimentação, exercício físico, relacionamentos, estresse. Mas uma das bases é o sono. Sem sono, não tem saúde. E outro dado interessante para dar para vocês. Vai lá, passa mais dado aí. Olha só que interessante, ó. O aumento de acidentes de carro com pessoas que não dormem muito. Olha só, tem um estudo americano, os americanos gostam muito de dados, né? Então, olha só, pessoas que dormem menos de 4 horas por noite, 11 vezes mais chance de ter acidentes de carro. Pessoas que dormem entre 4 e 5 horas de sono por noite, tem um aumento de 4,3 vezes mais acidentes de carro. Tá? E aí, quem dorme 6 a 7 horas? Porque tem muita gente, Dr. Kleiner, que acha assim, não, eu durmo 6 horas por noite. E tá ótimo. Né? Sim. Olha só, quem dorme na média de 6 a 7 horas tem 1,3 maior chance de acidentes de carro. Né? Olha só que interessante. E tem aquela outra coisa também. Às vezes a pessoa dorme 8, 9 horas, mas a qualidade do sono é ruim também. Como é que você pode explicar essa coisa? Exatamente. Esses fatos. Falei da qualidade do sono. Às vezes o cara dorme. Doutor, eu durmo 8 horas, mas eu durmo cansado. Eu acordo cansado. A gente vai conversar muito sobre isso, né? Mas outra coisa interessante é que, assim,
por que é tão ruim quando a gente dorme pouco? Uma das coisas, né, o Dr. Kleiner deve falar muito com os pacientes dele, é da tal da inflamação, do estresse oxidativo. Quando a gente dorme pouco, a gente aumenta o estresse oxidativo. E outra coisa Entendi. muito interessante... Não, mas você tem que explicar para as pessoas o que é estresse oxidativo, né? Vamos lá. Aqui que eu estou vendo as pessoas entrando, algumas pessoas são da área da saúde, mas tem as pessoas que não, né? Então, o estresse oxidativo, vamos falar assim, é como se o corpo tivesse enferrujado. Enferrujado, tá cheio de ferrugem no corpo e não tá... E assim, a gente até produz um pouco de ferrugem no corpo, mas se tu tá com saúde, tu consegue eliminar isso, né? E quando você começa a não ter tanta saúde, quando não dorme direito, entre várias coisas, essa ferrugem vai acumulando no seu corpo. Né? Isso vai trazer... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, direta aqui para você. Nesse momento que o povo está enclausurado em casa, ansiedade lá no pico, né? As dicas que você poderia dar para as pessoas para poder dormir melhor. Assim, se todo mundo pudesse, a principal coisa, eu sei que o Dr. Kleiner faz, e eu também tento fazer o mais possível, é meditação. Meditação seria uma das coisas melhores para fazer. E a segunda coisa, que talvez seja mais importante para a gente fazer hoje, é parar de olhar notícia de noite, principalmente, né? A gente começa a olhar aquelas notícias, aquilo... Principalmente, e notícia, qual é a notícia que tem? É notícia ruim, né? É o corona, é a morte, é que vai ser tudo muito ruim. Então, essas energias muito negativas, notícia muito negativa de noite é um horror. E o tal do WhatsApp, né? E esse monte esse bombardeio de informações à noite deixa o teu cérebro muito ativo. Isso não faz bem, Com né? certeza. A noite foi feito para o quê? Para a gente descansar, para repousar, para parar. Então vamos ler um livro, vamos colocar uma música mais relaxante, vamos fazer uma meditação. Namorar. A cama é para quê? A cama é para dormir e namorar, não é para ver TV, não é para ver WhatsApp, entendeu? Não é para ficar no WhatsApp, né? E aliás, o celular tem que ficar muito longe da sua cama. Né? Isso é muito importante. Né? É muito importante. Né? Além disso, assim, uma boa noite de sono vai ajudar a emagrecer. Quem não quer emagrecer um pouco? Né? Ter um cérebro melhor, uma memória melhor, diminui depressão. A gente vai pensar até em câncer. Né? Tem várias coisas que uma boa noite de sono pode fazer. Né? A gente tem uma série de hormônios que são muito importantes para o nosso corpo, que eles precisam ou estar suprimidos de noite ou eles precisam estar sendo produzidos. Vamos dar um exemplo, melatonina. Melatonina é um hormônio importantíssimo e as pessoas, né, muita gente fica suplementando melatonina, mas você pode produzir a melatonina naturalmente. Só que o que a gente precisa? Apagar as luzes, pessoal. Não, luz não é amiga da melatonina. Melatonina, 21 horas, agora, né? Teria que começar a ser produzida. Mas, para ela ser produzida, pessoal, precisamos sem estar sob influência de luz, né? E pode ser a luz baixinha, começa a diminuir a luz da casa, entendeu? Vai assistir assistir um filme, não, vai ler um livro, uma luz mais branda, assim, aí isso tudo já começa a ajudar amarela, a pessoa. Né? Outra coisa que é interessante é a gente criar hábito, igual quando a gente tem criança, né, ou a gente vê, a gente botar hábito todos os dias, entendeu? Todo dia no mesmo horário, mais ou menos no mesmo horário, tentar dormir, para o seu corpo acostumar, assim, eu vou dormir todo dia 10, 10 e meia. Naquela hora você está ali na cama. Isso é uma coisa boa, porque o corpo já acostuma. Igual vocês têm hábito de comer café da manhã, de almoçar sempre no mesmo horário, jantar no mesmo horário, é o hábito de dormir no mesmo horário. Isso fará muito bem a vocês. O corpo gosta de regularidade. O corpo, todo mundo fala que não gosta de rotina, né? Mas o corpo ele gosta de rotina. Então a gente tem que ter rotina para comer, né? Rotina para, talvez, o horário de namorar e o horário de dormir. E principalmente o horário de acordar. Uma das melhores formas da gente regular o nosso sono é através do horário que você acorda. Sim. E um dos principais erros que eu vejo as pessoas fazerem é o seguinte: as pessoas passam a semana inteira dormindo pouco. E aí pensa assim, no sábado e no domingo eu vou compensar. Vou dormir 12 horas, achando que isso vai resolver o problema. Você cria até um certo outro problema. Porque, na verdade, a gente não tem um reservatório que a gente pode dormir menos na semana e dormir mais no final de semana. Não. Sono perdido, pessoal. Olha aí, essa é boa. Sono perdido é perdido, tá? Sim. Você não vai recuperar esse sono. Pegando um ganchinho, você falou que o celular tem que ficar longe, né? Então, uma das coisas que é um outro inimigo, a gente está passando agora por um inimigo invisível aí, né?
todo mundo aí enclausurado por causa disso, mas a gente tem um inimigo que está invisível e presente na nossa vida a todo momento, que são os campos eletromagnéticos, que estão nos aparelhos celulares, está no Wi-Fi, entendeu? Eu acho que é por isso que você falou que o celular tem que ficar, um dos motivos que o celular tem que ficar longe da cama, E ou olha, 1 metro, exatamente. ou 2 metros da cabeça. Você pode nos explicar um pouquinho sobre os campos E quem aqui, eletromagnéticos? primeiro aqui, ó, quem aqui dorme com o celular do lado, assim, da sua cabeça, ou do seu cérebro? Alguém É, dorme aqui? vamos ver, quem dormir, bota a mãozinha pra Alguém, cima aí nos põe a mão comentários. para cima se alguém dorme. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência também, Kleiner, de algum paciente que tinha dor de cabeça ou não dormia bem, e dormia, tem gente que dorme, vocês acreditam que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Se alguém dorme aí, fala. Tem gente que dorme com. E você tira dessas pessoas, elas têm às vezes dor de cabeça, enxaqueca, né? E aí você tira o celular de perto e elas começam a dormir melhor, diminuem as enxaquecas. Assim, isso é uma. Parece que com um passe de mágica, tem gente que melhora fazendo só isso. Olha o tanto de mão, de gente levantando a mãozinha Então, ali, essas entendeu? pessoas aí, hoje à noite, vão fazer uma ação, né? Porque eu acho que se cada pessoa de uma live fizer uma coisa, só uma coisa por vez, né? Se hoje Aham. puder tirar o seu celular, deixa ele carregando longe do seu corpo. Só para vocês terem uma ideia, eu comprei uns medidores de ondas eletromagnéticas, ondas elétricas, tá? E ondas de Wi-Fi celular. E aí eu fiz alguns testes com o meu celular do lado a uns 10, 15 centímetros. E olha só que interessante. Se o celular está desligado, ele emite uma radiação. Se simplesmente eu tocar no celular e é só a tela, né, ela só brilhar, já emite mais radiação. Agora, se você Doutor colocar esse Valência, celular... se pode, você eu só tô colocar... dando um alô aqui pro meu amigo lá do México. Lá. Aham, Se vai lá. você colocar o celular, tá, carregando, aumenta mais ainda o campo eletromagnético. Tá. Sim, com certeza. E aí as pessoas deixam E outra o celular coisa, do lado da olha, sua cabeça. outra coisa que eu vejo problema demais, ó, aqueles reloginhos Apple Watch ou Samsung Watch, não sei qual é o nome. Aquilo lá, ele vê o quanto que eu tô dormindo bem. Na verdade, até te atrapalhando a dormir, entendeu? Porque ele tem um campo eletromagnético forte também. Aí você pode perguntar, doutor, você dorme sem o celular? Eu vou falar, não, eu não durmo sem o celular, mas o meu celular fica lá no cantinho do quarto, fica tipo uns 3 metros, uns 2 metros de distância, porque eu deixo assim para tocar, se alguém me ligar, entendeu? Eu desligo o WhatsApp, desligo o Wi-Fi, desligo dados, tipo assim, só para urgência, né? Se alguém precisar me ligar de urgência, o celular está longe lá. A gente somos médicos, não podemos ficar sem o celular, né? E muita Doutor gente Rui, também tem algum parente, amigo, não tem como ficar, né? o pessoal tá pedindo para você pedir o fone de ouvido aí, ó, que o som tá baixo. Não sei se você tem. Não tenho sim. Se o som tá baixo, eu vou botar aqui. Mas as ondas eletromagnéticas, elas são muito importantes. E quando vai ter botar um fone, né? O ideal é esse fone, né? Com fio. Sim, né? Tem isso também. Aquele fone sem fio, eu tenho um também, gente. O pessoal gosta muito daquele, né? Aquilo lá, né? Usa aquele sem fio só para ir fazer exercício físico, malhar. Agora usar direto, você tá levando uma bomba para a cabeça. Puf, 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 puf. Eu o tenho, mas eu só uso para fazer exercício físico. Eu devo usar umas 2 vezes por semana. Inclusive, eu tenho um bom assim para o avião, eu coloco o fio nele. Ele é sem fio, eu boto o fio para assistir as coisas. Entendeu? Exatamente. Isso é muito. Aliás, falando em fio, e esses tem vários agora aplicativos ou aparelhos que bloqueiam um pouco o som, né? E uma das coisas importantes, a gente está pensando no sono, é que o seu quarto ele também deveria ser o mais, né, dentro do possível, sem ruídos. Tá? Porque o ruído, ele atrapalha também, né? E pode atrapalhar muito algumas pessoas, né? Assim como a luz, né? A gente estava falando da melatonina. A melatonina, para ela funcionar, não pode ter luz. Agora, a gente também precisaria de um quarto com menos ruído. E uma dica especial que eu ia dar no final, mas já que nós estamos falando um pouquinho aqui de sono, né? As pessoas daqui a pouco já estão se preparando para dormir. O quarto está um pouco frio antes de dormir. Porque a temperatura, quando ela baixa um pouco, isso também nos ajuda a sinalizar o nosso corpo que está na hora de dormir. Então, uma coisa interessante de fazer... Qual que é a temperatura ideal? Olha, a temperatura ideal, não sei qual é que tu acha, mas falam sempre 19, 18 graus, mas é muito frio, né? Muita gente acha muito frio essa temperatura. Eu boto 23, 24. Eu também boto mas quando antes de dormir, às vezes eu deixo, antes de ir pro quarto,
eu coloco 19 graus, só para quando eu chegar no quarto tá frio. Aham. Porque a gente consegue ir baixando um pouco a temperatura do corpo. Isso também ajuda a te colocar num estado melhor para dormir. Né? Se a gente E pensar antes de mesmo lá, dormir, banho frio ou banho quente? banho quente, não tome banho frio, né? O banho quente, inclusive, É ajuda a dar porque uma relaxada, né? eu gosto de Banho banho gelado frio, de né? manhã, Aham. eu também, mas de manhã cedo, né? Eu acho que a hora do banho frio é de manhã. Né? É a melhor hora É verdade. Ó, o pessoal aqui, nós dormimos às 21 horas. Esse é o horário perfeito de dormir, 21 22 horas, né? Muita gente Sim. não consegue isso. Mas assim, ó, a Paty falou que dormimos às 21 horas. Só que um dos erros que eu vejo muita gente fazer é dorme às 21, mas acorda às 4 da manhã, porque vai treinar, vai fazer. Né? A gente precisa dormir. Olha, na minha visão, seria inegociável as 8 horas de sono. Aham. Nem todo mundo consegue isso, né? Na E grande nem, maioria das pessoas, né? assim, e muitas vezes é uma meta a ser atingida. Nem sempre a gente Aham. consegue atingir as 8 horas, mas a gente tem que tentar atingir as 8 horas. E por quê, Paty? Porque tem estudos que mostram que no início da noite a gente faz mais sono profundo e no final da noite a gente faz mais sono REM. Tá? E a gente pode Sim. conversar um pouquinho o sono, porque assim, o nosso sono ele é feito em ciclos, né? Então a gente começa lá no sono leve, depois a gente entra no sono profundo e depois a gente faz o sono REM. E o sono Aham. profundo é muito importante para limpar, fazer um detox no cérebro, para que a gente consiga pegar as informações do dia e transferir para o nosso, né, digamos, para o nosso disco rígido, né? Tirar a nossa memória da RAM, do computador, para o disco rígido. A gente precisa consolidar essa memória. E o Sim. sono REM, e a gente pensa no sono REM como aquele onde a gente aprende, onde a gente estabiliza as nossas emoções. Tem estudo até Pessoal, mostrando... pode, Fala vai aí. terminar aí, que eu vou só ia fazer acrescentar uma coisa que depois você Então fala do acrescenta. estudo. O sono é como se fosse um lixeiro nosso. Assim, ele, enquanto a gente está dormindo, ele vai fazendo a limpeza de tanta porcaria que a gente construiu durante o dia, seja no cérebro. Eu acho que também é uma hora de limpeza no fígado, assim, vai dando a limpeza. Então, Então, você vê tanto que é importante. Imagina, você dorme 8 horas no dia, né? Durante 24 horas, as outras, né? 16 horas, né? As outras 16 isso aí. horas você está acordado e produzindo porcaria. Então você tem que dar um tempo para o corpo dar aquela limpada, né? Dá uma limpada. Na verdade, Inclusive, a gente sabe que durante o sono, o cérebro mesmo ele encolhe, ele vira tem um monte de água lá dentro que fica como se fosse uma máquina de lavar, lavando o cérebro e removendo as toxinas, a ferrugem, como a gente falou, né? A ferrugem aham, para o seu cérebro ficar bom. Né? Fica sim, limpinho. Quem aqui não experimentou quando tem uma boa noite de sono, de manhã, como é que está o seu cérebro? Está funcionando muito bem, você está mais alegre, está com mais energia, está se sentindo muito, né? Sentindo com muita vontade de produzir, de viver, alegre. Né? E aí isso já é digamos assim, um sinal. Se você não acorda de manhã bem disposto, com energia, você pode estar dormindo até 8 horas, se você não acorda assim, seu sono não está bom. Talvez a qualidade entendi. do seu sono não está bom. E se Vamos por aqui para coisa. acaso, Pode fala aí. terminar. E se por acaso você Vamos aqui. acorda muito de noite, isso também é um Ah, problema. Tem alguma coisa errada isso aí que eu já ia no seu falar. Uhum. sono, né? Tem alguma coisa errada. Você não deveria acordar de noite, você deve acordar de manhã com muita vontade de viver, com energia. Né? A palavra de manhã cedo, você tem que estar com energia. Um dos problemas que eu pego demais é essas pessoas que acordam de noite. Eu levanto à noite para fazer xixi. Eu acho isso super normal, mesmo que às vezes durma rápido, entendeu? Eu já tenho minhas dicas aqui que eu dou, mas eu quero ouvir de você. Os conselhos que você dá para essas pessoas, essas que geralmente acordam à noite para fazer xixi? A primeira coisa, Lógico, nós temos que regular, né? Água e o líquido é super importante. Só que tem sim. algumas pessoas que não conseguem tomar água num determinado horário da noite. Então, a primeira coisa, se você está acordando muito de noite para fazer xixi, você tem que ver, diminua a água antes de dormir. E aí veja até onde é o horário que você consegue dormir. Tem gente que toma um chá, porque chá, eu gosto muito de chás. Né? Durante os dias, tem chás do dia com mais cafeína e os chás da noite sem cafeína. Só que eu também tenho uma dose de chá e uma dose de líquido que eu posso tomar de noite. Se a gente tomar muito líquido de noite, vai acordar de noite. E tem mais uma coisa que muita gente gosta,
E principalmente agora, nessa época de isolamento e confinamento, tá usando muito, que é álcool, né? E aí álcool, Isso. além de fazer uma disrupção do sono, do sono profundo, diminui sono profundo, sono REM, né? Bagunça isso, também bagunça porque daí fica indo no banheiro de madrugada. Tá? A dica que eu dou, geralmente para os meus pacientes, é o seguinte: olha, pelo menos 2 horas antes de dormir, evite tomar grandes quantidades de líquido. Ah, mas eu fico com sede. Beleza, então aí você segura. Um pouco antes de dormir, você vai botar um pouco de água gelada, um pouquinho só, bem gelada, toma e já deita. Geralmente dá uma saciada na sede, assim. O ideal são 3 horas antes de dormir, tentar não tomar muito líquido. E aí, pegando o gancho, tem muita gente que fala assim: ah, doutor, eu tomo álcool, eu durmo, aí me facilita dormir. Mas o que eu sei é que o álcool faz apesar de facilitar o sono, a pessoa não tem aquele sono profundo e muitas vezes acorda pior no outro dia, né? Eu meço, né? Eu meço com. Eu tenho um aparelho que fica medindo o sono profundo, sono REM. Não é perfeito, tá? Mas eu Sim. acho muito interessante que se eu beber um copo de vinho, despenca a minha qualidade do sono, principalmente sono REM, sono profundo, baixa muito. Né? E outra coisa que a gente nota muito é se tomar cafeína, né? Claro que a gente tem uma variabilidade de qual é o último horário que cada um deveria tomar a sua cafeína, porque tem, né, tem a passagem no fígado, tem várias questões de polimorfismos genéticos que vai influenciar na metabolização de cafeína. Mas, em geral, né, 8 horas antes de dormir, você para de tomar cafeína. E aí sempre tem aquele, não, mas eu tomo um expresso antes de dormir e durmo, que é uma beleza. Sim. Ok, você pode até apagar, né? Você deita, apaga, fica lá desacordado. Mas mexe na arquitetura do seu sono. Diminui sono profundo, diminui sono REM, que é muito importante, né, para produzir os seus hormônios, para fazer essa limpeza. Então, cafeína, a gente tem que cuidar muito de cafeína, pessoal. E a outra coisa que é fundamental se a gente quer ter uma boa noite de sono, e aí eu recomendo essas mesmas 3 horas, sabendo que nem todo mundo consegue fazer isso, é comida. Uma das formas de regular o seu ciclo circadiano, que é o seu ciclo de dia e de noite, né? E regular o seu sono é a hora que você vai comer. Por quê? Porque, idealmente, o nosso sistema digestivo deveria parar às 22h30. Para o sistema digestivo parar às 22h30, que horas deveríamos comer, Dr. Kleiner? Muito antes disso, né? Lógico que depende da pessoa, 2 horas antes. Que seja. 2, 3 horas antes, né? Então, assim, tem muita gente que tem insônia, mas come uma refeição pesada às 10 da noite. Sim. Pessoal, você comer carne vermelha, né, à noite, uma coisa que é difícil, por exemplo, de digestão, né? Comer um monte de carne vermelha de noite, às 10 da noite, toma álcool, né? E ainda quer dormir bem de noite. Eu tô rindo aqui, porque... Sabe? Não. Né? Não, eu geralmente eu dormia mal quando eu ia para um japonês, assim, porque apesar de não ser carne vermelha, mas na época que eu comia shoyu, que hoje eu não como mais, nossa, acordava com sede toda hora. Né? Porque às vezes também ia no rodízio, assim, acorda com sede, você fica acordando com sede mal, suando, começa a suar, assim. É ruim mesmo. Essa dica do Dr. Rui aí é importantíssima. 2 coisas, olha, já tem várias coisas que a gente tem que evitar antes de deitar, né? Tomar líquido, comer bastante, né? 2, 3 horas antes. Queria que você falasse agora do exercício físico. Entendeu? Exercício físico, esse também é interessante, né? Porque tem muita gente que vai para academia 8, 9 da noite. E aí o que você faz? Você tem toda uma descarga de adrenalina, de cortisol. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Mas ele não é bom nem ruim, né? A gente só precisa de uma dose, né, adequada em determinadas fases do seu dia. De noite a gente precisa de um pouco de cortisol. Mas de noite, pessoal, o nosso cortisol precisa estar mais baixo para a melatonina, que é aquele hormônio que faz você dormir bem, né? Se a melatonina não vai bem com o cortisol. Então o cortisol tem que estar mais baixo e a melatonina mais alta de noite. Faz exercício físico tarde da noite, adrenalina, cortisol lá em cima. Como é que vai dormir? Sim. Não vai dormir bem. Né? Mas ou vai demorar a dormir, né? Ou vai demorar a dormir, né? Vai piorar essa arquitetura toda do sono. Mas sempre tem aquele outlier, sempre tem aquele diferente que, mas eu faço academia às 11 da noite, chego em casa à meia-noite e durmo, que é uma beleza.
Sim, Não sei mas se ele... no contexto geral, generalizando, as pessoas vão ter problema no sono. Eu vou dar o meu exemplo aqui, ó. Eu nunca fui de ter problema no sono, sempre dormi rápido, entendeu? Mas eu lembro quando eu fazia residência, eu jogava polo aquático. Aliás, isso não foi na residência, foi na faculdade. Eu jogava polo aquático, acho que era 9 horas da noite, se eu não me engano. Não, ou era das 8 às 10, alguma coisa assim. Eu lembro que eu chegava em casa assim, eu ia dormir 1 hora da manhã, aliás, foi na residência mesmo. Eu lembro que eu podia sair pra balada, assim, que eu só ia dormir não 1 hora tem da como, manhã, né? porque eu chegava tão elétrico, 2 horas de polo aquático, assim, que eu chegava, como se eu tivesse tomado 3 litros de café. Não Exatamente, conseguia ó. dormir. Ó, a Cacá falou aqui que ela Geralmente, come... esses dias do polo aquático, eu saía pra rua, Não tem, entendeu? né? Eu ia Cortisol, fazer alguma adrenalina muito coisa. alta, não tem como. Sim. A Cacá fala que come muita carne à noite, né? Então, Cacá, presta atenção como é que tá o teu sono, né? E aqui a Vilma falou que ela faz a última refeição às 19 horas. Esse seria o ideal, hein? Mas para muitas pessoas, inclusive para mim, é inviável jantar às 9 da noite. Embora 19 horas. Embora talvez eu achasse que fosse o melhor horário para a gente fazer a última refeição. E muitas vezes, pessoal, o ideal está muito longe daquilo que a gente consegue fazer, né? Então a gente tenta fazer o máximo possível de coisas na maioria dos dias. E assim a gente vai ter, na maioria dos dias, um sono bom. Mas é impossível fazer tudo todos Tem os gente dias. falando que dorme após fazer exercício. Você acabou de dar um exemplo, mas a grande maioria das pessoas vai dar. É igual o do café. Se eu tomo um café de manhã e uma tarde, de noite eu durmo mal. Agora tem gente que toma 10 café no dia, não tem nada. Eu sou um metabolizador lento de café. Agora tem gente que metaboliza rápido. Então, isso é a individualidade de cada pessoa. Por isso que você tem que se conhecer e ir testando as coisas, né? Tem que testar o álcool, a cafeína, o exercício físico, o horário da última refeição. Tem que testar quanto de água você consegue tomar de noite sem ir no banheiro, né, na madrugada, né? Todas essas coisas. Uma coisa que às vezes umas coisas que as pessoas às vezes não se dão conta, aqueles descongestionantes nasais, né, para desentupir o nariz. Aquilo lá não é o que só tem soro fisiológico, não. É o que tem um estimulante lá, que muitas vezes ele atrapalha no sono também. Aquela pessoa que fica botando aquilo para desentupir o nariz, ele pode atrapalhar no sono também. Só um dado aí, né? Ó, tem a Clau aqui fala que ela se exercita quando ela faz yoga, ela dorme muito bem. Mas é que yoga, a gente pode considerar como tipo de exercício, mas também tem meditação, tem relaxamento. Então o yoga traz essas questões que são muito importantes da gente acalmar, né? Você sai de uma aula de yoga, de meditação, mais calmo, você baixa o seu cortisol, você equilibra melhor o seu corpo. Então o yoga poderia fazer de noite sem problema nenhum, né? Certo. Uma coisa assim, eu gosto bastante de yoga. Para vocês falarem, desculpa, para vocês saberem, eu e o Dr. Rui, a gente está escrevendo aí um e-book, né, de higiene de sono. Daqui uns dias a gente deve lançar aí um e-book, né, Dr. Rui? Para vocês terem assim, algumas dicas de como melhorar o sono de vocês no dia a dia, tá bom? E agora sim, mais uma... Agora que antes do nossa live, algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas, vou começar a perguntar algumas aqui para você, tá? Senão a gente começa a falar aqui e não para, né? E não responde a pergunta para eles. Uma coisa assim que eu acho que é legal você comentar, eu também vou ajudar, tipo, como é que... Coisas naturais que pode ajudar a pessoa a dormir melhor. Pegar no sono, entendeu? Acho que sem ser remédio. Assim, acho que a principal, assim, coisas naturais. Primeiro, a gente tem que diminuir luzes à noite. Né? Isso está ao alcance de todos. Diminuir as luzes, não olhar tanta TV, não olhar tanto celular, tira o celular de perto. Né? Essas coisas já começam a ajudar. Uma música, um livro, um chá. Outra coisa, uma coisa que eu, assim, por exemplo, eu uso isso bastante, só te complementando. Às vezes eu estou num local, o quarto ele não tem um blackout, né? Às vezes eu uso aquelas máscaras, entendeu? Pode usar máscara. Tem gente máscara, que precisa às vezes de ouvir, eu quero dormir bem hoje eu não quero ouvir meus filhos acordarem cedo. Eu vou pôr um tampão de ouvido, entendeu? Tem essas coisas também. O som é importante, a gente conversou antes, né?
quanto menos barulho tiver, melhor o sono. Então, se o ambiente tem muito barulho e tu não tem como, né, mexer nisso, coloque um tampão. Né? Ou E o se o barulho tá marido muito... dorme? E se o marido ronca do lado? Aí como é que faz? Aí, esse problema, isso é complicado, hein? Esse aí é Tem mais essa complexo. pergunta aqui, como é que faz? Aí vai usar o tampão, né? Acho que o tampão de ouvido, né, seria a melhor Aham, forma. Para não dizer a aham. outra opção, né? Não, mas não vamos falar a outra opção, né? Mas pede também, às vezes o marido pode ter um problema que seja a apneia do sono, ou ele é Tem que cuidar, né? gordinho, precisa emagrecer, às vezes ele indo procurar um tratamento, ele consegue roncar menos, né? É verdade, a gente sabe que o peso influencia muito e principalmente a circunferência, né, do pescoço, quando vai engordando também no pescoço, isso influencia muito no ronco. E tem muita gente Sim. que quando emagrece para de roncar. Mas eu acho que o ronco é uma questão que é muito importante, às vezes tem que avaliar com o médico, porque a apneia pode trazer uma série de problemas para o corpo. Tá? E uma Sim. série de problemas para os hormônios, porque quem faz apneia não consegue fazer aquele sono profundo, aquele sono REM. E aí pode baixar a testosterona, baixa os hormônios, né? Altera hormônios também relacionados à fome. Que eu acho que isso é uma Uhum. outra questão importante, né? A gente tem Sim. hormônios relacionados à fome, como a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Quando a gente dorme mal, quem não experimentou isso, né? Dormiu mal ou dormiu pouco? No outro dia tem vontade de comer o quê? Tranqueira, coisa ruim. Né? Tranqueira. Doce, só a tranqueira, né? E aí por que isso? Porque quando a gente dorme pouco, a gente aumenta um hormônio chamado grelina, que é um hormônio da fome. E a gente diminui Aham. outro hormônio chamado leptina, que é o hormônio que dá mais saciedade. Né? Então é normal, se você dorme mal, você vai estar, né, de uma certa forma, tendo uma tendência a ter escolhas erradas na sua alimentação. Você vai ter mais vontade de comer doce, de comer tranqueira em geral. Né? Olha como é importante o Vamos sono. lá. Né? Fazer uma pergunta aqui da Mariana, né? Um bom sono pode auxiliar no sistema detox em nosso corpo? Como? A gente falou da parte da cabeça, né, já. Então, eu acho que ela está pensando na parte mais do intestino, fígado. Eu acho que tudo, né? Todo o corpo, porque o momento de dormir é um momento de restaurar, de descansar, onde o corpo vai ter um tempo para ele conseguir fazer a faxina que ele precisa fazer no cérebro, no corpo, no fígado, em todos os órgãos. Cicatrizar. Cicatrizar. Você pode ver que às vezes Cicatrizar. uma ferida de um dia para o outro, a cicatriz é de noite, geralmente, né? Que você vê ela melhorando bem. Não é durante o dia. Não é verdade? Teve umas pessoas, uma época, não sei se alguém já ouviu falar em sono polifásico. Inventaram uma história de que poderia se dormir só por algumas horas, né, intercaladas durante o dia. Algumas pessoas até Aham. conseguiram viver um tempo, mas essas pessoas, se tivesse algum corte, o corte não cicatrizava. Então as pessoas ficavam Aham. meses vivendo nesse sono polifásico e cortes não cicatrizavam. Sim. Uma loucura, né? Pois Então, é. Pois é. O cara as tá cheio de estudo loucuras. aí, Dr. Rui. Né? Tem muita coisa relacionada a doenças cardiovasculares, ao câncer, Uma né, que aos perguntou hormônios. uma perguntou do marido aqui, eu acho que você já respondeu, que o marido atrapalha o sono, né? Acho que O assim, que ó, se ele. fazer É, aí. Não, mas vamos é, passar para outra pergunta. essa aí é complicada. Ah, essa do marido, né? E ainda se ele solta uns pum debaixo da coberta, aí lascou, né? Aí complicou, né? Bom, É. aí sim, né? Aí não vai dar certo isso. Assim, dicas de fitoterápicos, coisas naturais que às vezes a pessoa pode usar. Não, acho que não todos os dias. Às vezes um dia que ela estiver mais ansiosa, tiver Eu dificuldade para acho dormir. algo que eu acho bem interessante é o óleo essencial de lavanda. Não sei Sim. se tem, inclusive, muito estudo mostrando que tem um efeito parecido com o Rivotril. Alguém conhece Rivotril aí? Que ainda tem muita gente Sim. que utiliza ou já utilizou Rivotril. E tem estudo com Aham. lavanda com um efeito parecido. Imagina, óleo essencial de lavanda, pessoal. Sem nenhum efeito colateral e com efeitos parecidíssimos com o Rivotril. Né? Óleo E como essencial é de que lavanda. usa? Explica para Aí você nós como pode usar usar. no difusor ou você pode pingar. Tem gente que gosta de pingar uma gotinha, passa na mão, tem gente que gosta de passar em volta da narina, tem gente que passa no travesseiro, só que ele tem um Aham. cheiro muito específico, né? Então tem gente que não consegue, né? Não consegue passar no travesseiro. Depende muito, né? Tem que testar como é que... Eu Passa gosto no de passar um nariz pouquinho no travesseiro. passa no nariz do marido. Ó, Passa, ele vai dormir melhor, viu? Vai dormir vai dormir melhor. melhor, né? Vai que funciona, né?
Chás de camomila. Eu gosto muito de usar camomila, Mas Marcela, né? o problema do Chás. chá é porque a pessoa pode acordar para fazer xixi. Então tem que usar, mas tem que usar uma dosinha pequena, né? Olha, aí tem passiflora, que pode Tá ajudar, passiflora, valeriana, valeriana, tem entendeu? mulungu, tem tinturas, né? Tem várias. Sim, Eu gosto muito de usar chás, né? Mas tem que ser uma dose pequena e tem que ser para quem realmente não tem concentrado, né? problema de. É. E o Às vezes tinturas faz também é mais muito legal de concentrado usar. como não. Né? E tinturas Essas também são mesmas muito legais. tinturas. Essas mesmas Valeriana, tinturas. Aham. mulungu. Olha Tem lá, muita tem uma coisa pessoa interessante. falando cerveja. A cerveja a gente comentou um pouquinho, né? Cerveja faz atrapalhar a qualidade do Vai sono. atra- A gente não vai falar que ela vai fazer você dormir, mas vai fazer É. você dormir pior, Você né? apaga, né? Você apaga, mas não vai dormir como deveria e não faz E vai aquelas fases acordar mais inchado profundas. no outro dia, vai acordar Vai inchado, acordar né? inchado, né? Daí Com a não, papadinha. não vale a pena, né? O que mais que falaram aqui? Esse aqui, ó, Exercícios. esse que eu acho interessante. A Amanda perguntou: tenho muita dificuldade para dormir. Deito, mas demora uns 30 minutos para dormir. Isso é normal? Eu tenho um exemplo dentro de casa, mas você pode falar. Você vai falar a sua opinião, depois eu falo a minha. Vamos lá. Ela demora Olha, 30 minutos para pegar no sono. talvez, assim, o que acontece, talvez seja melhor ela não ir dormir, então. Fica um pouco. Porque muita gente, o que que acontece, tá? Muita gente, assim, como você vai dormir antes de ter sono, você vai para a cama e daí começa a fazer alguma coisa, vai olhar TV, vai. E aí você cria um hábito no seu cérebro que quando você deita na cama, você vai fazer mais alguma coisa. Então, uma das dicas que eu dou é assim, vai para a cama a hora que você está realmente com sono, tá? Essa é uma coisa que ajuda. Tem gente que pode fazer o seguinte, vai para a cama e lê um livro, porque tem gente que lê livro é sonífero. Então, vai lá e tenta dormir. Outra coisa é, o que você faz logo antes de dormir? Tem que cuidar o que você está fazendo logo antes de dormir. A gente teve várias dicas aqui. De livro, eu falo para ler um livro chato. Pode ser, né? Eu tenho alguns exemplos, né? Você pega aquele livro que você nunca conseguiu ler e vai ler lá na hora de dormir, que você dorme na primeira E página. essa Entendeu? pessoa que falou que demora meia hora, o que ela faz quando ela vai deitar? Então, assim, muita gente diz, eu demoro muito para dormir. Mas eu pergunto, mas o que tu Aham. faz quando tu vai dormir? Não, eu faço assim, ó, eu pego, eu apago todas as luzes, eu fico bem bonitinha e eu vou mexer no meu celular. Bom, aí começa a mexer no celular sem luz, mas tem a luz do celular, que atrapalha também a tua Sim. melatonina. E aí tu fica, né? Naquele loop do WhatsApp ou do Facebook, do Instagram, e aí tu fica lá naquilo e Não, não sai. aquela dica, assim, pelo menos meia hora antes de deitar, você evite telas. Seja televisão, seja celular, seja tablet, computador, tá? Evite telas. O ideal, pelo menos uma hora antes, certo? Vai fazer alguma coisa que não tenha tela. É isso Um aí. dia ou outro, você tá lá, você precisa resolver uma coisa, não vejo esse problema. Mas de hábito, ficar mexendo em celular, porque geralmente a gente só vê porcaria no celular de noite. É. É bem que eles estão E, nos assistindo agora, né, Rui? Não, e quem aqui fica usando o celular antes de dormir, deitado na cama com tudo apagado e já mexendo no celular antes de dormir? Eu tenho Levanta a certeza que tem muita mãozinha. gente. Levanta a mãozinha, eu Vai. tenho certeza que tem muita gente. E isso Agora é sim, dos extremo. 30 minutos, isso eu acho que também você deu uma dica bastante boa, mas eu tenho dentro de casa, entendeu? Meus filhos, o mais velho, ele deita em 2 minutos ou menos, ele está dormindo. O do meio, ele já fica nesse 15 minutos, 20 minutos para dormir. Eu durmo em 2, 3, 4, 5 minutos. Minha esposa é 15, 20 e ela é bem tranquila. Ela não faz todo o higiene do sono aí que você está falando. Apaga a luz, né? Então, às vezes, é uma coisa da pessoa normal mesmo. E olha assim, minha esposa não é nada ansiosa, não fica pensando na vida, fica. Eu acho que às vezes pode ser algo fisiológico da pessoa ali, às vezes até pegar no sono, entendeu? Então, eu estou falando que eu tenho em casa dois exemplos, Tem que ver. mas é bom sempre seguir essas dicas do Dr. Rui, Quando a gente olha, porque. quando a gente olha Pode falar. aplicativos, né, tipo, que estudam sono, uma das coisas que a gente nota é o seguinte: uma das características de um bom sono é o tempo que tu demora até dormir. Né? Então, até 15 minutos seria um bom tempo. Né?
Acima de 15 não seria tão bom, mas a gente sabe aqui tem variação de pessoa para pessoa, né? Nem todo mundo vai dormir igual, né? Nem todo mundo vai Sim. dormir. Tem gente que consegue dormir 6 horas na média e está muito bom. Mas a grande maioria das pessoas, e a gente tem que falar aqui para a grande maioria das pessoas, o ideal são 8 horas. Sim. Mas tem alguém lá que dorme 6 horas e está bem. Tá, mas isso é uma exceção. A maioria das pessoas precisa de 8 horas de sono reparador. Isso significa, para ter 8 horas, pessoal, assim, a questão do sono é uma questão tão complexa que para ter 8 horas de sono, ter que estar umas 8 horas e meia ou 9 horas na cama. O que é uma coisa quase impossível nos dias de hoje. Sim. É quase impossível a gente conseguir ter isso. Eu sei que é difícil, mas a gente tem a obrigação de falar o que é o ideal. E crianças, pessoal, quem aqui tem crianças? Crianças e jovens precisam dormir mais ainda. Tem que dormir muito. Aliás, quem aqui já escutou, já leu um livro chamado Por que Dormimos, do Matthew Walker. Esse livro é fundamental para quem tem crianças pequenas ou adolescentes. Tá? Porque ele constrói toda uma ideia, né, com artigos mostrando que crianças deveriam dormir de 10 a 12 horas por dia. Tá? E que talvez as nossas escolas elas começam muito cedo. Deveriam começar mais tarde, então tem inclusive estudo mostrando... Não, mas o problema que eu acho é porque as pessoas põem as crianças e adolescentes para dormir tarde. Isso também é um problema. Entendeu? Com certeza é um Não problema. é porque a escola acorda é cedo. O certo seria a gente dormir na hora que anoitecesse, principalmente eles, e acordar na hora que o sol estivesse raiando. Então aí daria as 10, 12 horas. Só que isso meus filhos dormem às 8. Sério? Meus filhos dormem das 8 às 6. Entendeu? Meus filhos dormem das 8 às 6. Eu durmo das 10 às 6. 10 e meia às 6 e meia. Que eu meio que acordo junto com eles. Mas o que eu vejo muito hoje, os adolescentes ficam até tarde no celular. Vejo meus irmãos, por exemplo, os filhos deles, tudo dorme mais tarde. 9, 9 e meia, 10 horas, 10 e meia. Entendeu? Então é por questão de hábito mesmo. A gente acostumou nossos filhos dormirem desde cedo. Questão de hábito. O hábito é a coisa mais importante que tem que fazer. E criança tem que dormir, criança e jovem tem que dormir cedo, né? Mas os computadores, os tablets estão fazendo, na verdadeira, está destruindo toda uma geração. Nesse estudo que eles colocaram as crianças a dormir, a acordar um pouco mais tarde, e não é nem crianças, tá? São adolescentes dos Estados Unidos. E fizeram o seguinte, colocaram a aula das 8 para as 9, mais ou menos isso, tá? E aí, os adolescentes de 16 a 18 anos diminuiu, assim, mais de 50% os acidentes desses adolescentes indo para aula de carro, né? Porque nos Estados Unidos tem alguns estados que com 16 anos você pode dirigir. Né? Então já diminuiu e melhorou também notas. Melhorou as notas dos alunos e melhorou, inclusive, comportamento violento de adolescentes. Sim. Só de dormir mais, né? Interessante, né? Com certeza. Agora sim, se você aí que está aí do outro lado usa remédio para dormir, tem que tentar identificar a causa por que você usa esses remédios, né? Isso, não acho que isso é normal, né? Então, não é eu falta... acho que o remédio sim tem hora que é necessário, entendeu? Mas se você usa muito tempo, até coisas naturais, às vezes, se usa muito tempo, é bom você investigar por que você dorme mal. Não é verdade, doutor Rui? Igual que a Haddad Flores falou que o namorado dela dorme 3, 4 horas da manhã. O que ele fica fazendo? Não sei o que ele faz antes. Tem muita gente que troca o dia pela noite, fica vendo Netflix, e vai vendo um seriado atrás do outro. Eu não sou contra você, às vezes, ver uma TV, um seriado com sua família, mas não como hábito, não como todo dia. Deixa por uma hora de prazer, entendeu? Porque o problema é aquilo que a gente faz todos os dias. A exceção que um dia você ficou até mais tarde, né, numa festa, foi no cinema, com os amigos, fez alguma coisa diferente, não é isso aí. O problema é o que você faz todos os dias. O problema é que tem muita gente que fica olhando série no Netflix todo dia até 2, 3 da manhã. Né? E a que horas o seu namorado acorda? E como ele está? Ele está acordando com energia? Ele tem depressão? Como é que ele está acordando? Ele é irritado? Ele está rendendo bastante no trabalho? Será que ele não está já aumentando, né, a percentual de gordura? Será que ele já não está tendo um pouquinho mais de peso? Será que já não está, daqui a pouco, com a pressão alta?
Aí tudo isso pode ser o quê? Pode ser decorrente Não, do por sono. exemplo, uma das coisas que eu mais, vamos falar assim, que eu tenho prazer de tratar assim, nas pessoas é o cansaço crônico, né? A pessoa que tem cansaço, já está de pouco disposição. Aí eu tenho o questionário lá que os pacientes preenchem, muitas vezes lá não dorme. Aí a primeira coisa que eu falo, cara, você não dorme por quê? Aí se for, tá, se não for por algum problema realmente da pessoa, né? É por hábito mesmo, por maus hábitos. Fala, cara, eu não durmo um dia, meu trabalho já não rende, eu já fico aqui mais com pavio curto, vamos falar, eu já fico mais difícil para pensar. Você que não dorme todos os dias, como é que você quer ter disposição? Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é melhorar seu sono. Então, você vê que às vezes a pessoa, coisas simples de mudança de higiene do sono, a pessoa melhora muito a qualidade de vida dela no outro dia. Pode falar. Rui? Travou? 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 Vamos ver se Alô? ele volta. Alô? Não, para mim parece que tá Alô, bem alô? aqui. Alô? Ah, não, Tá deu uma vendo aí? travadinha aí. Tô vendo Voltou agora. agora? Então, assim, ó, Sim. eu e o Dr. Kleiner, a gente vê isso todo dia no consultório. Por isso que a gente está falando para vocês. Quando as pessoas melhoram hábitos simples, parecem hábitos muito simples. Mas quando você faz isso com rotina, funciona muito bem. E o Dr. Kleiner falou sobre remédios para dormir. Pessoal, às vezes são importantes remédios para dormir. Agora, se você está usando ele por muito tempo, você tem que questionar o que está acontecendo na sua vida, no seu estilo de vida, que está errado, que você precisa mudar. Porque não é normal, não é natural você ter que usar remédio para dormir todos os dias. Isso não é normal. Isso não é natural. A gente não veio nesse mundo, não veio para fazer isso. Então a gente tem que ajustar algumas coisas do seu estilo de vida para que você consiga dormir de forma adequada. Isso é super importante para a nossa vida. Dormir é 1/3 da nossa vida. E todos nós precisamos estar preocupados com isso. Não tem como ter saúde sem isso. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Tá? Nos guidelines, tá, de medicina de sono, qual é a primeira ação que deve se fazer, além da higiene de sono? Não é tomar remédio para dormir. É terapia, né, comportamental, cognitivo-comportamental. É o que mais funciona em relação ao sono. Que é realmente essa questão de organizar os seus hábitos, né, de uma forma estruturada para que você consiga dormir melhor. Primeira escolha não é remédio, né? Não. Primeira Com certeza escolha não é remédio. E não estamos aqui sendo contra o remédio, que muitas vezes o remédio é importante. Mas o remédio é um tapa, né? Um band-aid, né? Que tem que ser usado para emergência. Eu acho que essa é a grande noção. E se você tem alguém na sua família ou você mesmo que está usando há muito tempo remédio, bom, acende uma luzinha amarela aí, você tem que rever algumas coisas aí da sua vida. Né? Com certeza. Acho que essa Só não é vai uma trocar grande... o marido, né? Só não vai trocar o marido. Não troca o marido. Não, e às vezes também a gente tem que... Às vezes a gente tem que entender que existe alguma coisa de doença por trás. E aí muitas vezes você precisa ir no especialista do sono, né? A apneia do sono é algo muito grave. A gente faz brincadeira com o ronco, mas a apneia do sono é algo muito grave e muitas vezes precisa, né, encaminhar para o especialista do sono para fazer uma avaliação. Tem gente, veio agora, quando a gente estava conversando aqui por último, muitas perguntas sobre a melatonina. Qual que é a sua opinião? Todo mundo pode usar? Entendeu? Se melatonina vicia. Eu acho que melatonina precisa de uma indicação clara de um médico. Tem que ir lá fazer a avaliação com seu médico, fazer realmente alguém que te conhece, fazer todo um questionário em relação ao sono, que eu tenho certeza que o Dr. Kleiner faz. Em alguns casos, né, a suplementação de melatonina em doses adequadas pode ser muito interessante para alguns pacientes. Mas aí, né, digamos assim, é uma terapia, né? É um tratamento. E aí precisa de toda uma avaliação para fazer. Não é chegar, ir para os Estados Unidos, vai lá, compra melatonina, né? Compra um monte de melatonina, volta para o Brasil e começa a tomar. Não é isso. Com certeza. O melatonina, se vocês não sabem, é um hormônio, tá, gente? É um hormônio, exatamente. Às vezes tem gente que fala assim, é contra terapia hormonal, porque pensa que hormônio é só testosterona, estradiol, alguma coisa assim, mas melatonina é um hormônio e tem algumas doenças que ela pode fazer até mal também, viu? Por isso que o Rui tá falando para
ir atrás de um profissional que possa te orientar melhor. E na Acho que dose a ideia- adequada. acho que A minha dose, perfeita. por exemplo, pode ser 0,5 miligramas e para uma outra pessoa 10 miligramas. Então, certo? Aqui tem uma pessoa, o Carlos, acho que eu já perguntei umas 2, 3 vezes aqui. Zoplicona e Movane é menos agressivo que tarja preta? Eu não conheço, viu, Carlos? Eu não sei se não conheço. Não se o conheço. Rui... Como a gente tenta trabalhar com coisas mais naturais, a gente geralmente é meio, às vezes, ruim para saber de remédio, viu? Vamos ser bem sinceros, eu não conheço. Eu também não conheço, tá? Depois você pode fazer uma pergunta no direct, que às vezes a gente vai atrás e pode te responder no direct mesmo. Certo? Doutor Rui, vamos aqui finalizando, né? Já está quase 1 hora aí de conversa, certinho? Você tem aí mais alguma coisa para dar de recado? Eu vou dar 3 coisas que a pessoa pode fazer hoje, né? Para ela dormir melhor. Número 1, vamos limitar a água que toma antes de dormir, se você está acordando no meio da noite para fazer xixi. Vamos diminuir as luzes e vamos afastar o celular, né? Vamos deixar ele carregando no outro lado da nossa cama. Né? São 3 coisas simples que você pode fazer hoje e não é caro, não depende de outra pessoa, depende só de você. Sim. Só isso eu tenho certeza. Essa do celular, parar de usar telas, 30 minutos, né? Começa com 30 antes de dormir. Tela, celular, tablet, entendeu? Existem uns óculos de cor amarela que pode usar, mas mesmo assim atrapalha, porque atrapalha. Eu de vez em quando eu tenho um bem forte, entendeu? Tem vezes que eu preciso trabalhar de noite e eu vou para frente do computador, uso o óculos, uso a tela aquela tela vermelha, aplicativo, e mesmo assim atrapalha. E mesmo assim atrapalha meu sono. Tem o Flux, que é um aplicativo que tu instala e ele amarela a tela do computador. Isso. Tem o Night Shift no iPhone, tem outros aplicativos para Android, né? Você pode amarelar a sua tela, diminuir a luminosidade, ajuda um pouco. Né? Uma coisa que, pra gente relembrar, que até o nosso próprio ministro da Saúde falou, parem de ver televisão, principalmente nesses dias. É verdade. Entendeu? Ele falou, né, esses dias, vocês querem ficar melhor? Parem de ver essas notícias, porque só notícia ruim vende. Aí eles só postam notícia ruim, então isso fica deixando vocês mais ansiosos, com mais medo. Entendeu? Até ele mesmo falou, vai ler um livro, vai ver alguma coisa, mas isso não só para agora. Se você perguntar, doutor Clério, qual foi a última vez que você viu TV aberta, Globo, qualquer... Cara, eu não sei nem te falar. Sério, eu não lembro da última vez que eu vi. Geralmente, quando eu estou num lugar que tem esse tipo de TV aberta, eu até peço para desligar, entendeu? Vou cortar o cabelo. Aí tá o cara lá com a televisão lá, Record lá, qualquer coisa. Eu vou, dá para desligar? Entendeu? Isso aí. Então, e uma coisa que a gente não falou, evitar levar trabalho para casa. É verdade. Isso é importantíssimo. Casa, é família, é comer, é estar ali no momento... Se você mora sozinho, um momento contigo. Apagou aí, doutor Rui? Acabou a energia do doutor Rui. As luzes aqui, elas apagam. Chega 10 horas, elas apagam aqui na minha casa. Entendi. Tá na hora de apagar as luzes, né? Isso aí. Então, eu agradeço, tá, pessoal? Gostei bastante aqui desse bate-papo com o Dr. Rui. Se vocês gostaram também, aí joga coraçãozinho, mãozinha pra cima, que eu e ele a gente organiza outro bate-papo, que eu já tô pensando uma coisa, mas eu vou conversar com ele antes para ver se ele topa de fazer. Isso aí, beleza? Obrigado, Kleiner. Obrigado, pessoal. E agora, né, pessoal, todo mundo desligando as luzes, para de mexer no celular, né? Vamos se acalmar e dormir bem. Ter uma boa noite de sono. Um abração. Tchau, pessoal. Até mais. Deixa eu botar a música aqui, ó. Vou botar a música, né? Olha lá, bota uma música mais calma agora. Agora tu bota uma música mais relaxante, né? Porque nós começamos com uma música mais agitada, agora acha uma mais calminha. Não. O pessoal ia entrando no clima, não? Acho uma mais entrar no clima do som. Deixa o Zeca Pagodinho aqui mesmo. Olha lá. Quer ver? Ó. Vamos lá. Vamos pôr aqui. Um abração. Abraço, tchau. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração